Vamos lá em Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, na Grécia, né? Falando do apóstolo Paulo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Deus, ele condena a idolatria. Idolatria, ao contrário do que muita gente pensa, idolatria não é necessariamente adorar uma imagem. Idolatria é você colocar alguém ou algo acima de Deus, ou no lugar de Deus. Se você atribuir esses feitos que acontecem, essas coisas extraordinárias, pessoas curadas de câncer, de lepra, de paralisia, de epilepsia, se você atribuir a mim, ou a bispo, ou a quem quer que seja, um mortal, você, além de estar tocando na glória de Deus, você é um idólatra. Porque nós somos carne, e a carne, ela perece. A carne falha, a carne é limitada, a carne é fraca. O autor das maravilhas, o que tira das drogas, da criminalidade, da prostituição, do ódio, o que restaura a esperança, a fé das pessoas, chama-se Jesus Cristo. Ele é o autor das maravilhas. Se você venera um jogador de futebol, um cantor, um artista, ou se você faz uma imagem de alguém e adora, a Bíblia chama você de idólatra. E Atenas, na Grécia, haviam vários deuses, adoravam o sol, a lua e outros astros. E Paulo chegou lá e o espírito dele ficou revoltado. Porque só se pode adorar a Deus. Amém, gente? Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, numa das tentações, das investidas de Satanás, Jesus disse que só se deve adorar a Deus e só a Ele devemos prestar o quê? Só a Ele darás culto. Você só pode cultuar a Deus e adorar a Deus, independentemente de religião. Amém? Eu não prego religião. Religião não vale nada, não. Aliás, há muitas guerras que acontecem, que se dão por conta de brigas de religiões. Você sabia? Em várias partes do mundo. A religião confunde. Você deve confiar em Deus, ouvir a Deus, ou seja, ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você não pode ser alienado, não. Você não pode ficar balançando a cabeça para tudo, você tem que ler a Bíblia. Amém? Ver o que está na palavra e o que não está. Ver se a obra, o ministério, testifica com aquilo que está escrito. E além disso, ver os frutos, as coisas acontecendo na sua vida. É óbvio que você vai ter problemas. Nós vivemos num mundo de problemas, de adversidades. Eu tenho problemas, você tem. Eu enfrento problemas, você enfrenta. Só que no final, nós triunfamos e apresentamos o resultado. É ou não é verdade? É desse jeito. Então veja, quando Paulo chegou em Atenas, na Grécia, o apóstolo Paulo,
o espírito dele se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus. O que é dissertar? É discutir. Havia discórdia ali, então eles discutiam na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Aquele povo era muito religioso, discutia muito. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos. O que é epicureus? Existia um filósofo muito antigo, muito admirado, chamado Epicuro. E ele fundou uma espécie de religião. As pessoas adoravam as ideias, os pensamentos e os ensinamentos que ele deixou, principalmente os filósofos. E ele virou uma espécie de Deus também. Um profeta antigo, virou uma espécie de Deus ali naquele lugar. Ele tinha um grupo que o seguia. Um grupo que discutia dizendo, não, os ensinamentos do filósofo, do Epicuro, este ensinamento é verdadeiro, e outros falavam que não era. E ali eles contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Se referindo ao apóstolo Paulo. Chamava Paulo de tagarela. Imagina se eles tivessem me conhecido na igreja, do jeito que eu falo, hein? Vocês estão rindo? Como diria um amigo meu paraibano, vocês estão mangando Deus? Não, eu fico 10 horas, 15 horas no ar. Você assiste aqui, chega em casa, almoça, liga a televisão, eu estou lá. Aí de noite você descansa um pouquinho, acorda, liga, o apóstolo está lá. Aí acorda de madrugada, quem está lá? Se Paulo, põe lá, o que chamaram ele, ó? O que quer dizer esse tagarela? Tagarela não é o sujeito que fala muito? Meu Deus, hein? Será que alguém já me chamou de tagarela? Hoje sim, o quê? Você chamou, né? Você falou isso de mim? Jesus. E você ainda vem aqui ainda? Ah, você gosta de ouvir então? Ah, então tá bom. Ah, achei que você não gostava. Então, chamavam Paulo de tagarela, ó. E outros diziam que, ó, parece pregador de estranhos deuses. Pois pregava a quem, igreja? A Jesus e a ressurreição. Pois pregava a Jesus e a... Olha o que diz a Bíblia. Eu não posso pregar os meus costumes, as minhas ideias, os meus projetos, os meus pensamentos, nem pensamentos deste ou daquele, não. Por mais bem-sucedido que uma pessoa seja, ela não é digna de ser seguida por ninguém. Não. Então, mesmo o apóstolo Paulo, que era muito maior que eu, ele não pregava as ideias dele, ele pregava a Jesus e a quem? Uma igreja deve pregar só isso. Aliás, essa é a recomendação. Não acrescentar absolutamente nada, não inventar. O mundo deveria pregar isso. Sem inventar. A simplicidade e a eficácia do Evangelho. Jesus e a ressurreição. Ou seja, o que morreu, ressuscitou dentre os mortos, está vivo. Coloca lá o texto, por favor.
Então, tomando-o consigo, o levou ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Areópago era uma espécie de tribunal. Ficava na colina, na montanha lá rochosa, onde adoravam também deuses gregos, como Ares. Por isso Areópago leva o nome, deste deus deles lá. E era um tribunal, uma espécie de tribunal. Paulo foi levado para lá. E eles queriam saber que doutrina era aquela que ele ensinava. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. O que me chama a atenção e é didático, um lugar onde haviam muitas religiões, muitos deuses, muitos ensinamentos, e uma cidade muito populosa na época, uma das mais populosas, Paulo se fez ouvir, se fez conhecido através desse ensinamento genuíno. E ele não tinha rádio, televisão, internet, jornal. Para mim e para os bispos e pastores, isso é muito bom, porque, embora seja ótimo divulgar a palavra através desses veículos de comunicação, quando a pregação consiste em exaltar, glorificar e tornar conhecido o nome de Jesus, Ele próprio faz a palavra se propagar. Ele faz o ministério crescer, porque Paulo conseguiu chamar a atenção de uma cidade inteira e dos religiosos ali, pregando apenas Jesus Cristo e a ressurreição. Não é preciso inventar. Não é preciso inventar e nem ostentar, como se esta verdade que pregamos fosse exclusiva nossa. Não. Eu não sou verdade. Verdade é Jesus Cristo. Eu prego a verdade que é Jesus. Então escuta isso aí, ó. Levaram Paulo para aquele tribunal. E ali ele se pôs de pé. Ele levantou. No meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo falando, ó. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Atenas conhecia muitos deuses, como você percebe, e até homens que no passado fizeram sucesso, ao morrerem foram transformados em deuses, em mitos, mas não conheciam o Deus verdadeiro, porque a Bíblia está chamando o Deus verdadeiro para eles de o Deus o quê? Desconhecido. Hoje não é diferente. Hoje há religiosos, religiões, aqueles que batem no peito e afirmam ser verdadeiras suas religiões. Mas Deus mesmo, o Todo-Poderoso, aquele que restaura o canceroso, o leproso, como você viu domingo passado, aquela mulher coberta de lepra, quem lembra? Ela está hoje aqui no culto? Aquela família? Está aqui ou não? A família que estava coberta, a senhora que estava com aquela lepra e que voltou lisinha, só com as marcas, em uma semana. Está aqui a família? Se tiver aí, se apresente, por favor. Então,
Esse Deus está desconhecido para muita gente. E o próprio Senhor afirmou que o meu povo sofre, ele disse, por falta de conhecimento. Não é conhecendo o Valdemiro, a Francileia, ou quem quer que seja, que a sua vida muda. Não. Nenhum homem pode mudar a sua vida. Olha lá, ó. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Isso é Oséias, né? Capítulo 4, versículo 6. Porque conhecendo, tem muita gente que nem tem escolaridade alguma. Tem gente que é analfabeto. Mas conhece a Deus, desenvolve a fé e consegue vencer. Porque a palavra vitória, triunfo, isso não tem origem no homem. Vem de Deus. Então, Paulo disse, vi no altar, no local onde vocês cultuam seus deuses, um altar que dizia, ao Deus desconhecido. E já fazem tantos anos, milhares de anos, que esse povo busca e dificilmente descobre quem é o Deus verdadeiro. Porque cada Deus, embora só exista um verdadeiro, cada um tem o seu representante que afirma, esse é o verdadeiro, o outro diz, aquele outro é o verdadeiro. Por isso Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Porque onde existe Deus, existem sinais dele. Onde Deus está, há sinais dele. Se eu chamar aqui gente como esta moça, essa cantora, que tinha a epilepsia, estava condenada a não falar e a vegetar, e se não tivesse sido curado, provavelmente eu nem estaria mais viva. Se eu chamar aqui os que eram paralíticos e que agora andam, os que eram leprosos, os que viviam na prostração, os que viviam mendigando, os que viviam na Cracolândia, se eu chamar aqui os que viviam nas drogas, na bebedice, na criminalidade, na prostituição, não cabe aqui em cima. São os sinais e evidência da participação de Deus nesta obra. Porque eu não posso produzir essas coisas. Não. Eu não posso. Eu não tenho recursos próprios. Eu sou homem como você. Eu tenho as mesmas necessidades fisiológicas que você tem. Agora, o autor dessas coisas é exatamente aquele que ressuscitou, Jesus Cristo. E Paulo disse, tem um altar aí ao Deus desconhecido. E ele começou a falar para eles, para os atenienses, desse Deus desconhecido. Ele fez o mesmo que hoje nós fazemos a vocês. Nós apresentamos ao Deus desconhecido, mas com evidências de que Ele está conosco. Como eu disse ainda há pouco, vocês são as nossas cartas. Quem te conheceu nas drogas, no crime, quem te conheceu na prostração, na sarjeta, humilhado, hoje vê e procura, pergunta para você o que aconteceu. Quem é que constantemente está sendo abordado por alguém da sua família, da vizinhança lá, e pergunta, o que houve contigo, fulano? Você mudou? Quem ouve isso direto? Levanta a mão. Então você é carta de recomendação desta obra. Aí, Paulo falou do Deus desconhecido, e que é o Deus verdadeiro. Ele é verdadeiro não é porque eu falo dele, não é porque eu o sigo, não.
Se eu não existisse, mesmo assim, ele seria o Deus verdadeiro. Ele não depende de mim para nada. Ele não depende de homens. O texto vai dizer isso daqui a pouco. Então Paulo falou: tem um lugar no vosso altar reservado ao Deus desconhecido. Agora, quem é esse Deus? Pois esse que adorais sem conhecer, tem muita gente fazendo isso, hein? É precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O mundo não surgiu de uma explosão. Não. Inventa uma porção de coisas. E quem tem um pouco mais de conhecimento ou de fama, poder de persuasão, convence os outros de que o mundo surgiu desse jeito, que não sei o quê. E aí falam tanta coisa. Eu contei para vocês que um dos médicos mais bem conceituados deste país me disse um dia desses que os médicos têm muito mais razão, motivo para acreditar em Deus do que eu. E ele contou a história de uma paciente que estava no estado terminal de câncer com 35 quilos. E ele chamou a família e falou: não tem mais jeito, fizemos tudo que podíamos. Uma família de classe média, alta, que gastou tanto. E algum tempo depois, alguns meses, essa criatura volta lá saudável, com mais de 50 quilos. E ele a examinou e não tinha mais o câncer. Ele falou: não é possível, não é possível. O doutor falando para mim. Ele é médico da presidenta, do ex-presidente. E ele disse: eu tenho mais motivo para acreditar. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu conheço o corpo humano melhor que o senhor. E eu tenho certeza que essa mulher não tinha chance alguma. Ela estava tendo falência múltipla dos órgãos. Eu falei: para morrer em casa, levar ela na igreja mundial. E ela voltou desse jeito. Hoje a família é minha amiga. Ele disse, ele falou: isso é milagre. Eu falei: que bom, doutor. Que maravilha. Então, nada surgiu por acaso. Tudo foi feito por Deus. Pela voz de Deus, ou seja, pela palavra, ou pelas mãos. O que tem mais valor foi feito de forma artesanal. O que tem mais valor. Embora sejamos pequenos e tenhamos consciência da nossa pequenez, das limitações dos homens, Deus fez o sol, que é tremendo, com a palavra. Haja luz. Fez a terra, haja uma expansão seca por sobre as águas, e assim foi. Mas eu e você, além de termos sido feitos imagem e semelhança de Deus, Ele nos construiu com as próprias mãos, pegando da terra, do barro, sugerindo a importância, o valor que temos para Ele. Você pode não ter valor para a sociedade, você pode não ter valor para este ou para aquele, mas para Deus você tem. Para Deus você tem. Você que está aí se acabando na bebida, nas drogas, na prostituição, na criminalidade, você tem valor para Deus. E Deus tira você dessa situação. E Deus restaura os seus caminhos. Então, o apóstolo Paulo, homem de Deus, disse: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu
e da terra. Quem é o Senhor do céu e da terra? É Deus. Homem algum pode assumir isso. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Eu e você nos reunimos neste local e foi adaptado, foi feito. Aliás, por ordem da justiça, nós gastamos milhões aqui. Mais de 100 milhões de reais, você sabe disso. Por isso demorou 5 anos. Construímos. Mas não é isso que interessa para Deus, não é nisso que Ele habita. O templo de Deus não é isso aqui. Isso aqui é feito por mãos de homens. O templo de Deus é você, o seu coração. Se você ocupa os seus pensamentos dele, então ele está habitando no templo dele, na casa dele. Você é o templo de Deus. Você vem, ele vem com você. Você vai, ele vai com você. Você para, ele para com você. Porque você não foi feito por mãos de homens. Não foi de um médico, nem esse que é meu amigo, nem esse que é bem conceituado, não. Você não foi feito por homem algum, você foi feito pelas mãos de Deus. E por mais que a ciência, por mais que os médicos conheçam, como ele mesmo disse, é complicado o corpo humano. Só o nosso cérebro tem mais de 100 bilhões de células. Olha o médico ali, ó. Não é verdade, doutor? Está ali o médico, ó. Médico boliviano, né? Está ali o médico, ó. E quando uma delas tem problemas, você começa a piscar mais do que o normal, mexer mais um dedo do que o outro, do que o normal. E são mais de 100 bilhões. Deus conhece todas e a função de cada uma, só Ele conhece. Deus, igreja, Ele investiu no homem e ainda investe. Eu e vocês somos o maior investimento de Deus. Aprenda isso. Deus investiu em nós. Diga assim, Deus investiu em mim. Esses dias eu conversei com um empresário que é membro da igreja. Ele falou assim, apóstolo, estou muito feliz. Mesmo nessa crise, mesmo o Brasil tendo perdido bastante credibilidade lá fora, alguns empresários chineses, canadenses também, decidiram que vão comprar ações da minha empresa, vão investir. Falei, puxa, o senhor está feliz porque os homens vão investir na sua empresa. Eu fiquei pensando no investimento que Deus faz em nós. Falei, meu Deus, ele está feliz. Ele falou, apóstolo, estou contente, apóstolo. Estou prosperando, vou receber. Ele falou, vou receber e olha que as ações da minha empresa estão em alta. Falei, o contrário de muitas outras que a gente conhece aí. E o interessante é que só porque homens resolveram investir nele, no trabalho, nos projetos, na empresa, ele ficou contente. Eu falei, meu Deus, deixa o povo saber então que nós representamos o maior investimento de Deus. Olha, Deus gosta tanto de investir em nós, que Ele tolera muitas vezes a incredulidade. Quantos que estão aqui hoje que já zombaram da obra de Deus? Quantos que estão aqui hoje que já xingaram a obra de Deus, já me xingaram? Não é verdade? Tem muita gente aqui que já falou mal dessa obra. Mas Deus continuou investindo em você, não é verdade? Tolerando, sendo longânimo.
Quantos? Se eu chamar aqui, enche isso aqui. Esses dias um se apresentou aqui e disse que queria me matar. Antes, né? Lembra que ele falou? Queria me matar. Teve um que veio armado na igreja para me matar. Deixou a arma, conversou com a bispo, pediu perdão, se converteu. É claro que eu dou uma olhada de banda para ele assim ainda, né? Para ver se tem alguma coisa, né? Porque é meio maluco, né? Mas aí, eu dei um abraço nele. Na verdade, eu fui encomendado, né? Me encomendaram para ele, ó. Você tem que matar o Valdemiro. Ai, gente, como Deus investe em nós. Imagina aquela mulher ali, ó, que mostrou aquele câncer. Aquela outra que estava pele e osso. E uma das provas foi ter tirado o filho dele, despojado o filho dele de toda a glória. Lá em João 17, Jesus ora assim, pedindo: Senhor, devolva a minha glória que eu tinha com o Senhor antes do mundo ser mundo. Quando ele ora por nós lá, ó, olha lá, olha lá. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Tem gente que acha que Jesus existe a partir de Maria, não. Maria foi uma mulher santa, escolhida por Deus. Santo não quer dizer que tem que ser adorado, não. Santo quer dizer que é separado. A palavra santo quer dizer separado para Deus. Então ela foi escolhida. Ela era íntegra e reta, temente a Deus. Mas entrou no ventre dela alguém que já existia antes da fundação do mundo. Abraão veio antes de Maria. Uma vez interrogaram Jesus, os fariseus, sobre Abraão: o senhor é maior que Abraão? Jesus disse: em verdade vos digo que antes de Abraão eu sou. Falou ou não falou? E Abraão veio antes de Maria ainda. Então, olha lá Jesus falando na oração por nós, ó, pelos discípulos, ó. João 17. Glorifica-me, ó Pai, depois que ele ressuscitou, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse. Quem existiu primeiro, o mundo ou Jesus? Jesus estava lá ao lado do Pai. E se eu disser que tudo foi feito por intermédio dele e por causa dele? João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mostra lá. Olha lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo. O que é verbo? Fala, palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus era o Verbo. E o Verbo se fez e habitou. Quem é? Quem que habitou entre nós? Quem era o Verbo? Ele se fez carne, mas ele já existia antes da carne. A carne perece. Tudo foi feito por intermédio dele, por causa dele. Então a obra de Deus, o Evangelho, consiste nisso. Em pregar a Jesus Cristo e a ressurreição. Mesmo nós, se morrermos hoje, nós vamos no tempo de Deus ressuscitar. Lá na roça fala: morreu, acabou uma vírgula. Porque a terra vai dar conta dos seus mortos. Você sabia disso? Assim como o Pai ressuscitou o Filho. Então Paulo falava do Deus desconhecido, que fez o mundo e tudo que nele existe. Aonde paramos, filho? Lá embaixo. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa. Deus precisa de alguma coisa, igreja? Nada. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida.
Deus dá vida a quem? A todos. Respiração e tudo mais. Nunca diga, eu não preciso de Deus. Isso é ignorância. Eu ouvi pessoas dizerem, eu não vou à igreja, né? Eu não preciso disso, eu não acredito nisso, não. Esse é ignorante. Paradoxalmente, os mais cultos, os que detêm um canudinho, a maior, nós encontramos os mais ignorantes, eu digo não em números, mas o grau de dificuldade, né? É difícil convencer alguém de canudinho. Mas o Deus dessa obra convence a médicos, juízes, advogados, empresários, delegados, policiais federais e deputados, não é verdade? E diretores, e, enfim, e músicos. Por quê? Porque não é o Valdemiro que convence. O Valdemiro é insignificante. Eu tenho uma música assim. Uma música que fala da minha vida. Normalmente uma música fala exaltando, não é isso? Já fizeram música para jogadores de futebol, para cantores, para políticos, para autoridades políticas, é ou não é? A minha o título é assim, ó, sujeito. Sou um sujeito tão insignificante, mas que porém a palavra não cai ao chão. Deus me escolheu para fazer a sua obra. Para isso eu tive que deixar o meu sertão. Nenhum milagre eu jamais irei fazer. Quem faz é Deus, aprenda isso, meu irmão. Mas é a fé que faz um comedor de angu se ajoelhar e Deus ouvir sua oração. A viola. Tá bom. Então, sujeito insignificante é o que eu sou. E eu não abro mão. Eu não abro mão da minha história, da minha origem, para que todos saibam que eu não sou autor de nada. Eu não. Eu só falo aquilo que Deus coloca no meu coração e na minha boca. Uma pessoa sem escolaridade, que veio de onde eu vim, jamais poderia ministrar para multidões e no mundo inteiro, e nações com diferentes línguas me ouvem e me entendem. Isso não poderia acontecer se não fosse obra de Deus. Magistrados não se assentariam, não inclinariam os ouvidos para me ouvir se não fosse a voz de Deus. Jogadores de futebol, aqui vem todas as classes, todos os segmentos. Porque não sou eu. Eu nunca vou tocar na glória de Deus. Quando eu estou triste, eu choro. Às vezes eu choro de emoção mesmo, de alegria também. Se eu estou contente, eu dou risada. É ou não é? Se eu estou nervoso, como que eu fico? Não, bravo não, aí vocês estão exagerando. Mais ou menos. Enjoado? Gente, eu não sou nada. Mas o Deus desconhecido para muitos ainda, de quem eu falo dia e noite, Ele faz maravilhas no nosso meio. E Ele fez o mundo, ó. Ele a todos dá vida. Olha o que diz, ó, respiração. Ou seja, quem respira, respira por causa dele. Quem vive, vive por causa dele.
Deixa o texto, por favor. Olha que coisa interessante, ó. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, se referindo à raça humana. Veja como não há diferença de raça, de cor, nível intelectual. Isso para Deus não conta nada disso. Poder econômico, não. O racismo não é de Deus. Uma das maiores autoridades deste país, mais bem conceituadas, me convidou para fazer uma palestra no Dia da Consciência Negra. Eu pedi desculpa para ele e disse, você sabe disso? Eu falei no ar. Falei, eu não vou, peço desculpa, mas eu discordo. O senhor discorda do Dia da Consciência Negra porque existe o Dia da Consciência Branca? Eu sou negro. Mas se tivesse o Dia da Consciência Branca, nós negros iríamos olhar e dizer, isso é racismo. Eu vi um bispo meu, chegou na reunião com a camiseta 100% negro. E eu sou negro. Eu falei, meu filho, se aquele bispo ali de olhos azuis, aquele branco, chegasse com a camiseta 100% branco, você ia pensar o quê? Então o racismo é de ambas as partes. E isso é que promove guerras e dissensões e ódio, morte. Negros e brancos têm o mesmo valor para Deus. O mesmo valor. Deus não tirou o branco de uma raça e o negro da outra. Olha o que está escrito. De um só fez toda a raça, de um só, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado, Deus fixou os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Ou seja, o homem foi feito com limites. Mas quem dá esse limite é Deus. Ninguém pode limitar você, não, só Deus. Deus é quem diz até onde você vai. Deus é quem diz o que você vai fazer, até onde você vai chegar. Nenhum homem pode chegar e dizer, você não chega, não vai a lugar algum. Já disseram isso para mim. Quando eu era apenas um sonhador, eu continuo sonhador, mas eu era apenas um sonhador. Eu ouvi tanto. Eu fazia parte de uma igreja, de um ministério, que o próprio pastor meu falou assim. Foi quando eu conheci a bispa. Eu tinha 17 anos de idade, ela com 15 anos. Eu falei para ela assim, eu vou falar para o pastor nosso, que eu quero fazer a obra. Eu cheguei e falei, eu quero ser um pastor. A mulher dele disse, esquece. Ele falou, filhinho, esquece. Mas por quê? Você não é nada, você é um casca grossa. Do meio do mato, sem instrução. Quem é você? Você não consegue nem emprego. E aí começaram a me bombardear. Ou seja, eles achavam que podia dizer o meu limite. Ninguém pode fazer isso com você. Ninguém. Porque quem preestabeleceu isso foi Deus. E você está muito longe do seu limite ainda. Aliás, os que mais conquistaram ainda nem chegaram no limite. O Salomão foi o homem mais glorioso que a terra já viu. E Jesus disse que com toda a glória dele,
ele ainda era insignificante perto das aves, dos pássaros e dos lírios dos campos. Sendo que eu e você, segundo as palavras do próprio Jesus, somos mais importantes que as aves. Olha lá. Nós valemos muito mais que as aves. Olha lá. Ó. Valemos muito mais que os lírios do campo. Só que nem Salomão se vestiu como os lírios. Mesmo tendo sido o homem mais glorioso que a terra já viu. Falando dos mortais, é claro. Jesus é a parte. Jesus é divino. Daqui a pouco vai chegar nessa parte da divindade. E Salomão foi o homem mais rico, mais sábio, mais poderoso que a terra já viu. E os lírios do campo ainda se vestiram melhor que ele, segundo Jesus. Quer dizer, olhando assim, parece que Salomão chegou no limite que o homem pode chegar. Não chegou, não. 1 Reis 4:22. Era, pois, o provimento diário de Salomão 30 coros de flor de farinha, representa toneladas, e 60 coros de farinha, 10 bois cevados e 20 bois de pasto. Quantos bois matava-se por dia lá? 30 bois por dia, todo dia, 30 bois. Mas para que isso? Imagina o tamanho do palácio, da casa, da mansão. E quantos comiam com ele? Vinha gente de toda parte do mundo. Isso era diário, 30 bois por dia. Para matar 30 bois por dia, e o tamanho da boiada dele então? Não é verdade? Mostra lá, do Salomão. 10 bois cevados, os confinados ficam presos lá para não andar, para ficar macio. Aquelas picanhas macias, né? Olha lá. 10 bois cevados, 20 bois de pasto, 100 carneiros. 100 carneiros. Eu até brinquei que eu tenho um irmão que tem 200 carneiros e acha que é fazendeiro. Salomão matava 100 carneiros por dia. Olha lá. Afora os veados que ele mandava caçar e as gazelas. Olha lá, a África conhece bem isso. Ó. Os corços, as aves cevadas, as aves, as galinhas do mato. Afora isso era diário, provimento diário. Quando eu tenho muitos convidados, no máximo eu consigo um carneiro, talvez um bezerro, um garrote, um novilho, mas o Salomão matava 30 bois todo dia. E ele não atingiu o limite, porque ele tinha falhas. Era homem também. O que nos impede de crescer, de conquistar, de alcançar objetivos, são as nossas muitas falhas. E uma delas é ostentar, é a jactância, ostentação de mérito, ou seja, assumir a autoria de feitos, de obras, de realizações que fogem à nossa capacidade. Deveríamos atribuir àquele que fez o mundo e os que nele existem. Aquele que é desconhecido para muitos, mas para nós é o dono de tudo. Seu nome é Jesus Cristo. Olha lá. Continua, por favor. De um só homem fez toda a raça para habitar sobre toda a face da terra. Um repórter me perguntou uma vez sobre as cotas nas universidades para negros. Eu falei, eu sou contra. Porque negro tem a mesma capacidade do branco e vice-versa. Não tem nada de cota. Coloca todo mundo no exame. Tá? Quem se qualifica é a própria pessoa. Não tem negócio de cota para negro, cota para branco. Não. Os brancos e os negros se dedicando,
se despojando de si, temendo a Deus, serão qualificados. Amém? Sou contra também. É? E vocês votaram lá. Eu sou contra por quê? Eu preciso de cota? Eu não preciso de cota, eu sou negro. Eu preciso de cota? Eu não. Nem professor eu tive. Meu professor, ó. Meu professor, ele, ó. E pode me submeter a qualquer teste, a qualquer prova, com negros ou com brancos. Não tem esse negócio de cota. Todo mundo é igual perante Deus. Amém? Todo mundo é igual. Todo mundo. Não tem nada disso. Continua, por favor. Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Que coisa, hein? Olha lá, versículo 27, o homem foi feito para quê mesmo? Exatamente. Você viu? Seja autoridade ou não, seja famoso, conhecido ou não, seja rico ou pobre, seja índio ou cigano, branco ou negro, o homem foi feito para quê? Põe lá, para buscar a Deus. A pergunta é, quem tem buscado a Deus? Tem uma palavra que diz que não há quem busca a Deus. As pessoas estão se distanciando. Aliás, tem uma palavra que é mais profunda ainda. O Senhor diz assim, acho que é Oséias, é Sofonia ou Oséias? O Senhor diz assim, que chamou o povo dele, mas quando o povo era menino ainda, inexperiente, quanto mais ele se aproximava, mais se iam da presença dele. Capítulo 11. Né? Quanto mais, olha lá, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. É o que está acontecendo. Ninguém é autossuficiente, a nossa suficiência vem de Deus. Você pode dizer, mas eu tenho conhecimento, eu sou culto. Tudo bem, mas não é autossuficiente. Mesmo os mais cultos morrem. Mesmo os médicos morrem, e às vezes de doenças graves. Não é verdade? Na verdade, eu e você fomos feitos para depender de Deus. Está escrito ali, ó. Paulo disse aqueles homens e mulheres ali que eram ignorantes em relação ao Deus vivo, que nós, os homens, fomos feitos para buscar a Deus. Ó. Se porventura tateando possam achar. Aí ele diz assim, bem que não está longe de cada um de nós. Quem é que não está longe de nós, igreja? Se Deus não está longe, onde é que Ele está, igreja? Está perto. Olha esse versículo que extraordinário, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos gerados dele. Olha só. Nós somos parte dele. Pois nele vivemos. Você não pode apontar o dedo para alguém e dizer, esse é do diabo, aquele é do Satanás, aquele outro é não sei das contas. Não. Negativo. É comum nas religiões ensinarem, não, que o nosso povo é de Deus, que aquele outro lá é de quem aquele lá? É de Deus também. Mesmo sendo ignorante. E às vezes colocam isso na cabeça das pessoas. Veja a sabedoria do apóstolo Paulo. Vê se ele condenou aquele povo ali. Ele falou do Deus desconhecido, que era o autor de todas as obras do mundo.
E disse: pois nele vivemos. Nós vivemos em quem, igreja? Quem é o autor da vida, igreja? É possível alguém viver se ele não quiser? Não. Não fiquem subjulgando as pessoas ou olhando com altivez, como se você estivesse acima delas. Nada coloca você acima das pessoas. Nós somos todos iguais. Vê se eu me separo. Vê se o Valdemiro, quando chega na igreja, não visita primeiro aqueles que estão limpando a igreja, cuidando dos banheiros, da cozinha, dos telefones, dos telefonemas, dos pedreiros. E não tem diferença. Não. Esse dia eu encontrei um grupo de rapazes numa loja de pesca aqui no centro. Eu estava bem à vontade, bermuda, de chinelo. E eles são lá da Bahia. E vieram me abraçar, e não são da igreja. Eu posso fazer um vídeo com o senhor? Eu posso tirar foto para minha mãe? Ou outro para minha esposa? Eu falei, pode. Aí fiquei brincando com eles, um começou a chorar e falou, engraçado, o senhor é tão famoso lá na minha cidade, todo mundo te conhece, e o senhor é simples. Eu falei, você acha que eu sou simples? Ele falou, demais. Mas por quê? Eu falei, deve ser porque o mestre, o que nunca pecou, o que nunca errou, andou no meio da humanidade e viveu com simplicidade. Ele podia ostentar alguma coisa, mas ele próprio disse, dessas obras que vocês veem, tudo isso, nada disso é meu pai que faz, ele falou. Falou ou não falou? E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o pai me ensinou. Ele podia ostentar. Eu não posso, eu não tenho nada. Eu posso cair aqui agora e morrer. Amarrado aí. Alguém gritou ali. Quem lembra da história que eu contei do repórter? Fiz uma reunião na África, não morreu ninguém na reunião, né? Mas se morresse seria natural, sabia? Normal. Você sabia disso ou não? Se morresse, tinha 2 milhões de pessoas. Numa cidade com 1 milhão de pessoas, nasce e morre gente todo dia, quem sabia? Aí o repórter, você sabia que morreu alguém lá na reunião? Uma reunião não da África, uma reunião que eu fiz aqui. Eu falei, não sabia não. Mas graças a Deus. Ele queria fazer lá, mas botou depois no jornal, mas ele achava que era anormal. Eu falei, não, isso é natural, isso é normal. Eu falei, Eu falei, você não morre? Todo mundo morre, você vai morrer. Eu perguntei para ele, você quer morrer na Marginal Pinheiro, no Tietê, atropelado? Numa bala perdida? O outro levou um tiro na cabeça e não morreu, foi para a igreja. Você quer morrer? Vocês aqui. Quem quer morrer debaixo de um caminhão na Marginal? Ninguém. Quem quer levar um choque de quantos mil, meu filho? Cadê? 12 mil e queimar tudo e morrer. Aí lá, homem elétrico. Eu conhecia peixe elétrico, meu filho. Homem elétrico não, primeiro não, tem outros aqui, né? Quem quer morrer na igreja? Levanta a mão. Mas eu já combinei com você, não morrer na minha reunião. Morra na reunião do bispo. Não, porque isso dá um galho, o delegado ali, ó. Ele é delegado. Isso dá uma zebra. Aí vão me questionar, por que morreu? Eu sei lá porque morreu, porque Deus quer levar, eu já era para ter morrido há muito tempo, quem sabe disso?
Eu já levei tiro a queima-roupa, já caí de um edifício de 8 andares. Uma mina terrestre explodiu debaixo do meu carro lá no Moçambique, sabia? Da caminhonete. Sofri naufrágio. O barco... Nadei no meio dos tubarões brancos, martelos, tigre, todo tipo de besta fera. Quem quer morrer na igreja? Você já marcou a reunião para não ser na minha? Pelo amor de Deus, não morre na minha não, gente. Ó. Do jeito que eu sou enjoado, se eu morrer com vocês aqui, se você ficar falando muito, eu levanto do caixão para dar bronca em você. Mas eu vou dizer para você, ó. Ninguém vive, seja católico, espírita, evangélico, ateu. O ateu não sabe, mas ele só respira por causa de Deus. Ele só fala por causa de Deus. Ele vive por causa de Deus. A vida que está em nós é parte de Deus. Não existe esse do diabo, o outro é do Satanás, o outro é de não sei quem, não. Não existe. Satanás não tem nada, não. Satanás não tem nada. Deus é dono de tudo e de todos. A vida que está em você é parte dele. É. A vida que há em nós é parte dele. Para arrematar tudo, vamos lá. Olha lá. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que... Olha isso aí, da idolatria, ó. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra. Trabalhados pela arte e imaginação do homem. O homem faz uma imagem e fala, é do santo fulano, é do Deus... Não, negativo. Olha lá o que diz a Bíblia, ó. Não devemos pensar que a divindade, que é Deus, é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra. Não. A divindade, o Senhor, Ele tem a nossa semelhança. Amém, gente? O homem foi feito imagem e semelhança de Deus. Ninguém pode fazer um objeto de ouro e falar, aqui é Jesus, aqui é fulano. Negativo. Negativo. A Bíblia que condena, não sou eu. E não é só a minha, não, é a Bíblia Sagrada. Não é? Porque a divindade não é semelhante ao ouro, nem à prata, nem à pedra, nem à madeira. Não. É semelhante ao homem. Amém? É isto. Deus só aceita ser semelhante ao homem. Mesmo que o homem seja ainda ignorante. Mas aí, o ensinamento é para isso. De um só homem fez toda a raça humana. Ele estabeleceu limites. Só que nós estamos longe de atingir o limite. Satanás sugere às vezes que você está no limite. Quantos entendidos, detentores da ciência disseram, é o limite, não tem mais jeito. E Deus deu o jeito. Isso aqui, ó. Tinha jeito para isso aqui? Humanamente falando, não. Mas Deus deu o jeito. Deus deu o jeito. Quantos de nós chegamos no limite, aparentemente, e Deus provou para nós que nós estávamos no limite. Nos fortaleceu, nos recarregou, nos animou, nos abençoou, fomos em frente e ainda estamos indo em frente e vamos realizar todos os nossos sonhos. Amém? Todos os nossos sonhos. É isso. Quem entendeu a palavra?